Então agora vamos falar da segunda possibilidade, que é a casa 2, que é a porta para a materialidade, a porta da terra, né? De tudo que a gente pode conseguir de material, né? Do que eu tenho. A frasezinha dessa segunda casa, eu tenho. E às vezes não é só também questões, né, concretas, porque a gente pode lidar muito com o que eu tenho em várias circunstâncias, né? E a carta, olha que interessante, a carta 6. É a carta dos amantes, dos enamorados. Aqui fala do enamorado, né? Aí já começa, né? Você tem a ponte. E qual é a segunda opção dentro do nosso comportamento? São as nossas escolhas. Essa carta, ela fala de escolhas, de olhar e ver o que você quer, de assumir isso. Porque às vezes você escolhe, mas não assume que escolheu. Entendeu? Então é isso que é o grande problema. Ah, mas eu escolhi. Mas escolheu mesmo, de fato? Levou às últimas consequências da sua escolha? Ou depois chegou e disse assim, não, mas eu não escolhi isso, né? Então você tem que ir a fundo dessa escolha. E o 6, lembra sempre que o 6 é uma carta de harmonia. É do amor. O 6 é o amoroso, o 6 é o hexagrama, é onde você tem as duas trindades. Então é a ligação entre o de espiritual e o de material. Você entende por que essa carta é a carta do dinheiro, a casa do dinheiro? Touro tem as 4 patas no chão, né? O grande problema é que tem um monte de taurino com duas assim, né? Levantadinha, às vezes tá na pontinha do ponto, né? Mas olha que lindo. Então, quando você faz a escolha e assume a escolha que você faz, o que você pode pensar? E na carta, no número 6, que está ligada à casa do dinheiro, da prosperidade, e o 6 é o equilíbrio, que você precisa, depois da sua escolha, ter esse equilíbrio. Então, taurino... Os dois lados da balança. Exatamente. E taurino é o que consegue, o que tem, o que obtém. Eu tenho, é meu. Não de uma forma egóica, egoísta, mas de uma forma como todo mundo precisa ver. Porque todo mundo tem touro no seu mapa. Aí você tem que ir lá ver de que forma Deus quer falar comigo. Ele botou meu touro aonde? De repente o meu problema não é com a prosperidade, com o acúmulo de coisas que eu preciso. Às vezes eu preciso disso em outro momento, entendeu? Por isso que tem essa bagunça. Depois que eu faço a escolha, eu vou para o signo de Gêmeos, para a casa 3. Vamos lembrar o que é a casa 3? Porta do conhecimento, a casa dos irmãos, a casa das pessoas que você convive, vizinhos, pessoas que você fala dia a dia, né? Então, tá ligada a Gêmeos e tá ligada a carta do tarô 7. Depois da escolha, eu preciso tomar uma direção. O carro é a direção. E pensa, o carro, é a sua mente. Não vai ter um veículo lá, uma carroça, um carro, uma bicicleta. O carro tá aqui, é a sua mente. Então você tem que buscar a direção. E aí as coisas começam a acontecer. O conhecimento que você vai precisar, ele vai aparecer para você, porque você tomou uma direção. Quando você vai em direção de alguma coisa, sacou, né? Eu gosto sempre, lá na eubiose, sempre fala, quando você olha para uma coisa, essa coisa olha de volta para você. Então, a sua vida vai fazendo sentido quando você, né, fez a ponte, fez as escolhas, tomou a direção. Porque tem gente que faz a escolha e fica parado. Parado não é direção nenhuma. Não vai cair nada. Entendeu? Não vai cair. Exatamente. Você precisa pegar um caminho. É um caminho. Quando você pegar esse caminho, o entorno se ajusta, porque o universo coloca tudo em seu lugar, conspira a nosso favor. Aí vamos lá. Aí depois disso tudo vem o primeiro pilar, que a gente chama de fundo do céu. Fundo, baixo, né? Não é fácil. Vem a casa 4, que é a casa da mãe, é a porta pro lar, da família, das pessoas que moram junto numa casa. E tá ligada à primeira coluna das nossas vidas, porque pai e mãe são colunas. Olha que carta é? Justiça! Que maravilha, né?
que está ligada também à ancestralidade, porque se é a mãe está ligada à ancestralidade. E essa justiça é tanto a justiça do homem, né, quanto a justiça divina. Vai depender do que você precisa. Porque às vezes você é uma pessoa que faz as leis de Deus muito bem, mas não nas leis dos homens ou vice-versa, né? Então aqui engloba tudo. A carta 8, lembra sempre que eu falei que o 8 não é síntese? Então essa carta é a própria carta de Deus. Quando ele vem e diz assim, olha, eu vou te colocar, eu vou te imputar uma mãe, né? Quem nasce sem uma mãe? Ninguém, né? Mãe é o santo graal, é o útero, é quem gera. Então aqui, essa casa é uma casa de câncer. Então tá ligada às emoções. Imagina então família, emoção, sentimentos, né? Aí sabe qual é a frasezinha? Eu sinto. Nossa, aí tá aqui, é um sentimento avassalador, tem que controlar, tem que olhar o que é justo. Ela não teve câncer, né? Eu sinto. Eu sinto câncer, porque a gente tá falando da casa 4. Olha só, então o que eu... Vamos lá na historinha. Eu fiz a ponte, fiz as minhas escolhas, peguei a minha direção, né? Peguei a minha direção e olhei para a lei. Olhei se eu estou fazendo dentro do que é correto ou o que não é correto. Por que nesse momento eu preciso saber e ter essa lei? Porque logo depois vocês vão entender. Aqui é onde eu me ajusto como um ser ancestral, como que eu venho fazendo. Aqui é onde eu vou fazer uma revisão na minha vida, os meus laços com a minha família, com a minha ancestralidade, o jeito que eu entendo a minha mãe, porque se a minha mãe é um pilar, se o teu relacionamento com a sua mãe, lembra que tá de acordo com a lei, com a justiça, é uma justiça divina. Aquela mulher não foi imposta a ninguém, aquela mulher é por uma questão de justiça na nossa vida. Às vezes para o bem, às vezes para o mal, porque é uma questão de entendimento, mas de qualquer maneira é uma coisa que a gente precisa resolver. Então, botou a justiça. Logo depois vem a casa 5, que é a porta para a reprodução. Aqui estão os nossos dons, talentos, a arte, os filhos, né? Ali está todo o poder de criação que o ser humano tem. Leão é eu crio. Né? Olha que legal, eu crio poder. Leonina, não, máximo. Eu fiquei tentando segurar minha filha para nascer de leão, mas não deu. Mas tudo bem, né, minha filha? Você recuperou aí esses sentimentos e tá equilibrada. Mas eu queria, vai ser leonina, mas não deu, né? Eu tava longe de ser leonina. Eu crio no mundo das ideias. Eu crio em todos os mundos. Aqui é o poder de criação do homem, a casa 5. Ó, eu crio arte, eu crio um ser. Eu crio a minha... Aqui também tá, sabe o quê? Lar, divertimento, alegria. Aqui está a própria criação que o ser humano pode ter. Qual é a carta? 9. O eremita, o adepto. Aqui somos nós de novo. Levando luz. Porque eu já fiz o trabalho de casa. Então eu já posso... É o primeiro ciclo onde eu vou dizer assim, olha, agora eu estou no caminho perfeito. Eu projeto luz, né? E a minha criação é luz ou não, né? Que aí também pode ser um eremita ali com um lampinho apagado, né? Mas aqui, ó, se você criou, você já é um ser, porque toda a sua criação é uma luz para todo mundo. Tem, né? Seus filhos, o filho que você teve. Você tem essa luz, se você usa ou não. Olha que alegria você ter um filho, educá-lo dignamente e ele ser uma pessoa que contribui para a humanidade. Olha que lindo que é isso, né? Você ter certeza que teu filho, o tempo que ele passou aqui, ele foi uma luz. Tá aqui, ó, casa dos filhos, né? Ou às vezes você tem que fazer uma revisãozinha e vem embaralhado, por quê? Porque talvez você não tenha feito direito trabalho de casa. É o que você reproduziu, né? Exatamente, aí vamos lá. É sempre mais 4, né, Débora? Do que? Fala. Sempre assim, aqui, a casa 5 mais 4, 9, a carta 9. Todas estão sendo mais 4. Porque, lembra, 3 vezes 4, então você vai manifestando e sempre é cíclico, né?
Aí, do 9, a gente precisa o quê? Depois do 9 vem o quê? A carta 10, que é a roda da fortuna, Casa que é 6, 6 mais kármica. 4, 10. Que é, isso aqui está muito ligado ao nosso karma, a quem acredita, né? E quem não acredita em reencarnação, poderia fazer uma analogia com o que você faz só aqui nessa vida, porque também existe um karma feito só aqui. É que quem acredita em reencarnação sabe que não é só dessa vida, é de outras. Por isso que às vezes a gente não entende. Puxa, mas eu sou tão boazinha, por quê? É porque é mais difícil quando você não acredita em reencarnação. Mas também pode ser entendido. Nessa vida aqui, você desde criança, você faz escolhas, né? Com certeza. E a carta 10, ela é no domicílio natural ali de Virgem. Virgem é eu analiso. A análise da sua vida tá aqui, ó. Porque numa hora a roda tem que girar e para girar você precisa analisar. Vamos lá, dá uma olhadinha aí. O que eu tenho feito? Revisão. Essa roda tá parando, essa roda tá girando no mesmo lugar o tempo todo, porque se você não vai fazendo as coisas certas, isso aqui vai ficar girando sempre nos mesmos problemas. A casa 6 está ligada à saúde, à sua rotina, ao seu dia a dia, a qualidade, né, da vida que você tem diária, né, a sua vitalidade. Então olha como é importante essa casa e como está ligada ao que? Isso aqui seria o que? O resultado, né? Porque toda vez que você chega ao 10, aí vamos fazendo a numerologia. O 1 é sempre o início, então a gente já começa aqui no comportamento, começando já do 5, onde o que? Não é fácil, é quebra de paradigmas. Quando eu chego no 10, eu vou recomeçar lá depois do 11, né? Que é a casa 7. Não vai ser 11 porque o 11 tá em Marte. Então, essa carta tá ligada ao poder que você tem de entender a sua vida. Você tá analisando? Agora não pode ser analisando assim, analiso bem a vida dos outros. Meu Deus! A vida dos outros eu sei os defeitos todinho da minha vizinha. Que às vezes são os mesmos que os meus. Ixi, não tem aquela. Adoro aquela história. É do espelho ou do lençol? Que a mulher fica todo dia pro cima. Mas olha como é que aquela mulher lava os. Ela não sabe limpar os lençóis. E era a janela dela que estava suja. Tem que falar da mochilinha, né? De botar o pacotinho no instrumento, a gente vê o que tá nas costas do outro, né? Não vê o que tá no nas costas. Aqui você já tem que ter um acúmulo de experiências. Toda vez que a gente vem ao 10, o 10 é recomeço. Não é começo, é recomeço. Tem um peso completamente diferente, porque o 10 é o 9, é o 8, é o 7, é o 6, é tudo isso que você já passou. E tá aqui, ó. Ó como é que... Vocês têm uma ideia de que 10 é final, né? Não, ele é final e recomeço. Olha que coisa louca. Às vezes quando você pode falar... É a transição. Exatamente, você pode estar falando de um término de alguma coisa, mas sempre lembrando que vai recomeçar outra. É o que o louco botou aqui na sacolinha. Exatamente, ele tá aqui,